Então, dando continuidade ao nosso curso Finanças Pessoais de A a Z, nós vamos para o módulo 2 agora. O módulo 2 é mais operacional, né? Nós começamos com o módulo um falando da importância do tema. Nesse módulo, no módulo um mais precisamente, nós falamos um pouco mais de mentalidade, o porquê nós sabermos gerenciar nossos recursos, né, quais são as consequências, enfim. Já nesse módulo, nós vamos começar a apresentar as ferramentas com as quais nós utilizaremos para promover o controle e gerenciamento das nossas finanças, certo? Então vamos lá. Bem, então, para que eu possa, de fato, começar esse módulo, eu vou começar com uma historinha, né, explicando a ela o que vem a ser essa historinha, e aí nós vamos discutir os termos, né, que essa historinha pode não, vai nos trazer acerca da nossa temática desse módulo. Vamos lá. Digamos que sua avó tenha lhe dado sementes de pera para que você plantasse no quintal da casa dos seus pais. Ocorre que, para que o pé de pera possa crescer e dar bons frutos, você precisa adubar a terra, ará-la, como também ter outros gastos necessários para o bom desenvolvimento da árvore. Como você só dispõe da semente, então você recorre a seus pais, pedindo dinheiro a eles para que essa atividade, arar a terra, adubar e outros gastos possam ser executados. Então a ideia aqui é o seguinte: você tem uma semente de pera, e aí você só tem somente a semente. Mas para que você possa ter o pé de pera e desfrutar dos frutos que essa pera pode proporcionar, você não tem recurso. Você vai buscar esse recurso junto a terceiros. Esses terceiros, no caso aqui da nossa história, são seus pais. Bem, então, essa semente que você dispõe, ou seja, esse único recurso que você dispõe, tecnicamente falando, economicamente falando, chama-se capital próprio. Já o recurso que você busca junto a seus pais para fazer adubar a terra, arar a terra, enfim, isso nós chamamos, do ponto de vista econômico, de capital de terceiro. E aí, a junção do que? Do recurso próprio com o recurso de terceiro, nós chamamos isso de riqueza. Então, o que é riqueza, né, do ponto de vista econômico? É a soma do capital próprio mais o capital de terceiro. Na nossa história, o capital próprio é o recurso que você dispõe, que no nosso caso são as sementes, mais o capital de terceiro. No caso, o capital de terceiro aqui é o quê? São os recursos que você precisou buscar junto a ter pessoas terceiras, no caso aqui, os seus pais. Você juntou esses dois recursos para que você pudesse ter a árvore. Então, a soma do capital próprio mais o capital de terceiro forma a riqueza. Então, graficamente, podemos dizer que a riqueza é a soma do capital próprio, ou seja, aquele recurso que você já dispõe, mais o capital de terceiro, aquele que você, como dito anteriormente, você vai buscar junto a pessoas estranhas a você. Aí vamos continuar a nossa história. Com o pé desenvolvido, ele será capaz de gerar frutos. Assim, todo pé de pera é capaz de gerar ao seu detentor os frutos. Chama-se em economia de renda. Então, o que é renda do ponto de vista econômico? É tudo aquilo que uma riqueza é capaz de proporcionar ao seu detentor. No nosso caso, nós temos um pé de pera. E aí, esse pé de pera gera frutos. E esse fruto que você obtém dessa árvore chama-se renda. Logo, renda é tudo aquilo que uma riqueza, que no nosso caso é o pé de pera, gera aos seus detentores. Então, como dito anteriormente, renda é tudo aquilo que uma riqueza é capaz de gerar. Entretanto, você precisa despender força para energia para colher os frutos, até porque você não vai esperar, né, você não vai ficar debaixo do pé de árvore esperando que o fruto caia na sua cabeça, obviamente que não, né? Então, nesse caso, o que é que ocorre? Você precisa incorrer em outros custos, em outros gastos, para que você possa desfrutar do fruto que essa riqueza pode lhe proporcionar. Bem, nesse sentido, caso o benefício gerado pelo consumo da pera seja superior ao esforço para obtê-lo e consumi-lo, temos o lucro. Caso contrário, temos prejuízo. Então, o que é o lucro? O lucro é quando o benefício para eu ter uma renda, no nosso caso é a pera,
é maior do que o esforço para obter essa renda. Então, deixa eu até escrever aqui. Deixa eu pegar aqui meu marca-texto. Vou pegar minha caneta. Pronto. Então, você tem a riqueza. A riqueza, a riqueza gera frutos. Esses frutos chamam-se renda. Mas só que, para você desfrutar do fruto, você precisa colher. E se o custo da colheita, né, que é o esforço que você tem, for inferior a o desfrute do fruto, eu tenho um lucro. Por outro lado, o prejuízo ocorre ao contrário. Quando, para que eu possa desfrutar do fruto que uma riqueza gera, eu tenho custos que são maiores do que ele. Vamos dar números, digamos. Para que eu possa desfrutar a pera, vamos botar números, seja 100. E o esforço para eu usufruir esse 100, eu tenho 80. Então, 100 menos 80 vai dar quanto? 20. Então, quando o desfrute do fruto for maior do que o custo para obtê-lo, eu tenho a figura do lucro. Caso contrário, eu tenho o prejuízo. Então, aí vem duas perguntas que são fundamentais para que nós possamos fazer uma reflexão sobre essa questão de lucro, prejuízo, riqueza, renda, enfim. Então vamos a elas. Então, ganhar dinheiro, na verdade, é o seguinte: é como você obtém renda. Você pode ganhar dinheiro de forma ativa ou de forma passiva, ou de outras formas, como nós vimos no módulo anterior. Então você pode ganhar dinheiro de forma ativa, ou seja, você entrega a sua força laboral para alguém e em troca você recebe a remuneração. De forma passiva, na verdade, quando você tem a figura da forma passiva, você faz com que o dinheiro trabalhe por você, e a renda outras são outros tipos de benefício que, por alguma circunstância na qual você se encontra, você faz jus àquilo. Por exemplo, benefícios sociais, enfim. Então, quando ganhar dinheiro, na verdade, como você obtém renda, ou seja, como você obtém fruto para desfrutar. Já acumular riqueza é o quê? É como fazer com que o patrimônio possa vir a crescer. Mas só que eu ainda não falei de patrimônio. Né? Patrimônio é um termo contábil. Né? Deixa eu até logo já falar. Então, contabilmente, então a contabilidade, ela lida com o patrimônio. Certo? Só quero que vocês guardem isso aqui. Que no próximo slide é isso que eu vou falar agora. Vamos lá. Então, só que riqueza é um conceito econômico. Ou seja, essa expressão capital próprio mais capital de terceiro é uma expressão econômica. Então, mas só que na contabilidade, na ciência contábil, eu chamo essa expressão riqueza de patrimônio. Então, a ciência contábil olha para a riqueza, ou seja, a riqueza é tudo aquilo que é capaz de gerar renda. Renda são frutos que uma árvore pode proporcionar ao seu detentor. E aí, só que a contabilidade diz o seguinte: olha, eu chamo isso de riqueza, eu chamo isso de patrimônio. Ok? Então, contabilmente falando, em termos contábeis, riqueza é a mesma coisa que patrimônio. Aí vocês podem perguntar: poxa, Bruno, então um patrimônio é tudo aquilo que é capaz de gerar renda? Sim. Exatamente. Então, aí como é que você vai obter essa renda? Aí já é uma outra dimensão. Beleza. Mas aí vocês podem perguntar: poxa, Bruno, eu não tenho um patrimônio que me gere renda. Eu tenho minha força laboral, né? Que eu entrego, né? E em troca eu ganho dinheiro com isso. Então, na verdade, aqui você tem um patrimônio, digamos assim, intelectual. Né? Você dispõe de uma competência profissional que lhe permite que você venda com esse seu patrimônio intelectual, com suas leituras, com seus estudos, enfim, você entrega, né, esse patrimônio através de bens e serviços, né? Esse bens e serviços transforma-se numa renda para você, ok? Então, riqueza é tudo aquilo que gera renda. Então, patrimônio é tudo aquilo que gera renda também. Então, só que, como dito anteriormente, eu chamo riqueza
é a soma do capital próprio, aquilo que você já dispõe, mais o capital de terceiro, aquele que você vai buscar junto à terceira pessoa, né, a terceiros, né? Eu chamo de patrimônio. E a contabilidade chama assim a expressão riqueza. Bom, então vamos apresentar um conceito para a contabilidade. Então, deixa eu pegar aqui um marca-texto, que eu vou lê-lo e vou fazendo os comentários. Então, é uma ciência, né, que estuda, controla, registra, captura e sumariza relatórios próprios, o patrimônio das entidades. Então, tudo aquilo que impacta uma riqueza de uma pessoa, seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, né? Eu já vou até já adiantando aqui que quando ela fala de entidade aqui, eu estou me referindo a pessoa física ou pessoa jurídica, né? Então, a contabilidade é isso, ou seja, ela registra, captura, sumariza em relatórios todos os fenômenos que impactam a riqueza de uma pessoa, ou seja, tudo aquilo que impacta o patrimônio de uma pessoa. Ou seja, se, por exemplo, a riqueza de, vamos botar números para ficar mais fácil o entendimento. Vamos botar no momento x0, o patrimônio de uma pessoa era 100. No momento x1 é 150. Essa movimentação de 100 para 150 cabe à contabilidade efetuar. Ou seja, ela registra todos os fenômenos que impactam o patrimônio de uma entidade. Entidade essa que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Certo? Então, só que a contabilidade ela não se limita tão somente a dizer o seguinte: o patrimônio foi de 100 para 150, mas o que ocasionou essa variação? Ou seja, qual foi a causa, né? Quais foram os fatores que proporcionaram que o meu patrimônio, num determinado momento, fosse 100, passasse para 150? Então, isso a contabilidade nos dá condições de identificar, né, o que é que causa essas variações do patrimônio. E aí o patrimônio é o que? São conjuntos de bens, direitos e obrigações, certo? Então vamos lá. Então eu tenho um capital próprio, mais capital de terceiros, aí eu formo a minha riqueza. Essa riqueza é a mesma coisa de patrimônio. Aí eu digo que patrimônio é o que? É o conjunto de bens mais direitos, vou abreviar aqui, mais obrigações. Então eu posso dizer o seguinte, que os bens de uma pessoa, mais os direitos de uma pessoa, mais as obrigações de uma pessoa é igual ao capital próprio, mais o capital de terceiro. Certo? Nós vamos ter esses termos, né? Eu estou jogando alguns termos assim, meio soltos, mas lá na frente nós vamos ver que tudo vai fazer sentido. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então o que seria bens? Bens é tudo aquilo que satisfaz nossa necessidade e que pode ser mensurado economicamente. Mensurado aqui quer dizer medido. Ou seja, eu posso medir isso economicamente. E quando eu falo medir economicamente, na verdade eu estou me referindo ao seguinte: eu posso atribuir um valor monetário. Por exemplo, essa caneta. Essa caneta que eu utilizo aqui na minha mesa digitalizadora, isso aqui tem um valor monetário. Ou seja, digamos, o conjunto da caneta com a mesa digitalizadora custe R$ 200, por exemplo. Então, é um bem, ou seja, satisfaz uma necessidade minha, e eu posso medir isso economicamente, ou seja, eu posso atribuir a essa mesa com essa caneta um valor monetário. Por outro lado, os direitos representam bens nossos que estão na mão de terceiros. Ou seja, quando eu pego essa mesa digitalizadora, por exemplo, mais essa caneta, e empresto a um irmão meu, por exemplo, eu tenho um direito, ou seja, eu tenho um direito a receber aquilo. Ou seja, é um bem meu, ou seja, é algo que satisfaz a necessidade minha e que posso medir economicamente, ou seja, eu posso atribuir um valor monetário a ele. E que nesse momento não está comigo, não está próximo a mim, mas está com um irmão meu, por exemplo. Então, nesse caso, eu tenho um direito a receber. E, por fim, as obrigações seriam bens de terceiros que estão em nossas mãos. Por exemplo, digamos que esse carretel aqui seja de uma irmã minha. Então,
Quando eu pego emprestado esse carretel, esse adesivo aqui, eu tenho uma obrigação de entregar isso aqui a ela. Por quê? Isso aqui é um bem dela. Então é um bem que satisfaz a necessidade dela e que pode ser medido monetariamente, pode ser medido economicamente. Então isso é uma obrigação. Então a obrigação é algo, bens de terceiros que estão em nossas mãos. Então, vamos dar um exemplo. Digamos que você tem um vestido, né, que você tem, né? Isso aí vale principalmente para as mulheres. Então, esse vestido que você tem é um bem, ok? E aí, quando você pega esse bem e empresta à sua irmã, você passa a ter um direito. Ou seja, você tem um bem seu que você emprestou a uma irmã sua, você tem um direito a receber. Por outro lado, você tem as obrigações. Como você toma, você não tem um vestido, mas você obtém um vestido de uma irmã sua para você usar numa festa, por exemplo, você tem uma obrigação, você tem um dever, né, de pegar esse bem da sua irmã que você está usufruindo nesse momento e entregar ela num determinado momento. Então, isso são bens, direitos e obrigações que integram o patrimônio de uma entidade. Entidade representa a pessoa física ou a pessoa jurídica. Então, o conjunto de bens mais direitos eu chamo de ativo. Então, a pergunta que pode fazer, Bruno, o que é o ativo? O ativo, ele é o conjunto de bens mais direitos. Então, ativos é a soma dos bens, ou seja, tudo aquilo que satisfaz a necessidade minha e que eu posso medir monetariamente, mais os direitos, ou seja, bens meus que estão na mão de terceiros. E por sua vez, as obrigações, ou seja, bens de terceiros que estão em minhas mãos, eu chamo de passivo e patrimônio líquido. Então, ativo é o conjunto de bens e direitos, e obrigações representam o passivo mais o patrimônio líquido. Então, graficamente, eu posso dizer o seguinte, que ativos é a soma. Ativo é a soma de passivos mais patrimônio líquido, certo? Aqui eu abreviei patrimônio líquido para caber aqui no slide. Então, graficamente, ativos é passivo mais patrimônio líquido. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos juntar, né, aquele conceito de patrimônio sobre o olhar contábil junto com o patrimônio sobre o olhar econômico. Observe aqui, ó, que riqueza está para ativo, assim como capital de terceiro está para passivo e capital próprio está para patrimônio líquido. Então, observe tudo aquilo que gera renda. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, então ativo é tudo numa perspectiva, num primeiro momento, econômica, é tudo aquilo que é capaz de gerar renda também, certo? Mas só que a continuidade dessa explicação nós vamos fazer no próximo módulo, porque nós já extrapolamos o nosso tempo. Um abraço a todos e até a próxima.